Você já sentiu que existe algo dentro de você que ainda não foi ativado, como se Deus tivesse colocado algo poderoso na sua vida, mas por algum motivo isso ainda estivesse adormecido? Não é falta de fé, não é falta de oração e muito menos ausência de Deus. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Você carrega dons espirituais que já estão aí, presentes, vivos, mas ainda não foram reconhecidos, compreendidos ou usados da forma certa. Existe uma realidade silenciosa que poucos percebem, e ela muda completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Deus nunca cria alguém vazio. Nunca. Cada pessoa que respira carrega em si uma medida do céu, uma expressão do Espírito, uma capacidade espiritual que vai muito além do que os olhos naturais conseguem enxergar. O problema não é a ausência do dom, é a falta de percepção dele. E quando você não reconhece o que Deus já colocou em você, você começa a viver como se fosse menor do que realmente é. Como se estivesse sempre correndo atrás de algo que, na verdade, já foi entregue. Talvez você já tenha se comparado com outras pessoas que parecem ter mais unção, mais clareza, mais direção, e isso gerou uma sensação silenciosa de inferioridade espiritual. Como se você estivesse sempre um passo atrás. Mas existe algo que precisa ser confrontado dentro de você agora. Deus não distribui dons de forma injusta, nem escolhe alguns para serem cheios e outros para viverem vazios. O que ele faz é distribuir de formas diferentes, para propósitos diferentes, em tempos diferentes. E é exatamente aí que muitos se perdem, porque esperam que o dom se manifeste de forma óbvia, visível, explosiva, quando muitas vezes ele começa de forma discreta, silenciosa, quase imperceptível. Você não percebeu ainda, mas já houve momentos na sua vida em que um desses dons se manifestou. Talvez foi quando você falou algo simples para alguém e aquela pessoa disse que aquilo mudou o dia dela. Ou quando você teve uma percepção inesperada sobre uma situação, algo que parecia vir de um lugar mais profundo do que o seu próprio pensamento. Ou ainda quando você sentiu um incômodo forte em relação a algo que ninguém mais parecia perceber. Esses sinais não são coincidência. Eles são fragmentos de algo maior que Deus já começou dentro de você. A questão é que dons espirituais não funcionam como talentos naturais, que você simplesmente treina e desenvolve de forma mecânica. Eles se revelam à medida que você se alinha com Deus, à medida que você se aproxima, à medida que você permite que o Espírito tenha espaço dentro de você. E esse processo nem sempre é confortável, porque ele exige sensibilidade, entrega e, muitas vezes, silêncio interior. É exatamente por isso que tantas pessoas passam anos sem entender o que carregam, mesmo estando dentro da igreja, mesmo orando, mesmo buscando. Existe também um erro muito comum que trava o desenvolvimento desses dons, a ideia de que eles precisam ser grandiosos para serem reais, como se só fosse válido aquilo que impressiona, aquilo que chama atenção, aquilo que é visível para todos. Mas o reino de Deus não opera dessa forma. Muitas vezes, o que mais transforma vidas acontece em ambientes silenciosos, em conversas simples, em momentos que ninguém está vendo. E se você está esperando algo extraordinário para validar o que Deus colocou em você, pode acabar ignorando exatamente aquilo que Ele já está usando. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12:7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Isso significa que não existe exceção. Não existe alguém fora disso. Se você está em Cristo, existe uma manifestação do Espírito disponível através da sua vida. Não para te exaltar, não para te destacar acima dos outros, mas para gerar propósito, edificação, transformação. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você, porque deixa de ser sobre comparação e passa a ser sobre posicionamento.
Mas aqui existe um ponto delicado que quase ninguém fala. Reconhecer que você tem um dom é uma coisa. Assumir a responsabilidade de usá-lo é outra completamente diferente. Porque a partir do momento em que você percebe que Deus colocou algo em você, você não pode mais viver da mesma forma. Você não pode mais ignorar certas coisas, não pode mais fugir de certas situações, não pode mais se esconder atrás da insegurança. E é exatamente nesse ponto que muitos recuam, porque usar o dom exige coragem, exige disposição para errar, para aprender, para crescer. Talvez você esteja agora pensando, mas eu não sei qual é o meu dom. E essa dúvida é mais comum do que parece. Só que ela não deve te paralisar, ela deve te mover, porque a descoberta não acontece apenas pensando, ela acontece vivendo, experimentando, se expondo ao processo. Deus não revela tudo de uma vez, Ele revela no caminho. E enquanto você espera uma confirmação absoluta, clara, inquestionável, pode estar deixando de viver exatamente aquilo que já começou dentro de você. Existe também um detalhe importante que precisa ser entendido. Dons espirituais não são necessariamente confortáveis. Muitas vezes, eles te colocam em posições que você não escolheria naturalmente. Eles te levam a falar quando você preferia ficar em silêncio ou a agir quando você gostaria de recuar. Eles confrontam a sua zona de conforto porque foram feitos para servir, não para acomodar. Isso pode gerar conflito interno, dúvida, até resistência. Mas esse desconforto não é um sinal de que algo está errado. Pode ser exatamente o sinal de que algo está começando a se alinhar. E enquanto você tenta entender tudo isso, talvez exista uma pergunta silenciosa dentro de você. E se eu estiver desperdiçando algo que Deus me deu? Essa pergunta não vem para te condenar, mas para te despertar. Porque a verdade é que muitos vivem anos com dons enterrados, não por maldade, mas por falta de consciência. E o mais impressionante é que mesmo assim Deus continua chamando, continua provocando, continua criando situações que te empurram em direção àquilo que você carrega. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um motivo para essa inquietação, para essa sensação de que tem algo mais, algo maior, algo ainda não vivido. E esse algo não está fora de você, não está em outra pessoa, não está em um lugar distante. Ele já foi plantado dentro de você. Só precisa ser reconhecido, desenvolvido e ativado. E quando isso começa a acontecer, quando você finalmente começa a perceber esses sinais com mais clareza, algo dentro de você desperta de forma irreversível. Porque uma vez que você enxerga o que Deus colocou em você, fica impossível voltar a viver como antes. Agora me diz, você quer continuar e descobrir qual é o primeiro desses dons que pode já estar ativo na sua vida sem você perceber? Existe um tipo de dom que muitas pessoas carregam sem perceber, porque ele não faz barulho, não chama a atenção imediatamente e muitas vezes se manifesta de forma tão natural que a pessoa acha que é apenas parte da sua personalidade. Mas não é. É algo espiritual, profundo e, quando ativado corretamente, tem o poder de transformar ambientes inteiros sem precisar de palco, microfone ou reconhecimento. Esse é o dom do discernimento. Talvez você nunca tenha chamado isso por esse nome, mas já viveu situações em que entrou em um lugar e sentiu algo estranho, mesmo sem nenhuma explicação lógica. Ou conheceu alguém e, por mais que tudo parecesse normal externamente, dentro de você existia uma inquietação, como se algo não estivesse alinhado. E, ao mesmo tempo, já deve ter acontecido o contrário também. Momentos em que você sentiu uma paz profunda em meio ao caos, ou uma confiança inexplicável em meio à dúvida. Isso não é apenas sensibilidade emocional. Existe algo espiritual acontecendo aí. O discernimento espiritual é a capacidade de perceber além da aparência,
de enxergar o que não está sendo dito, de identificar a origem de certas situações, pensamentos e ambientes. E o mais interessante é que ele não funciona como uma lógica comum. Ele não depende apenas de análise racional, mas de uma conexão mais profunda com o Espírito de Deus. É como se, por um instante, você tivesse acesso a uma leitura mais clara da realidade, mesmo que não consiga explicar exatamente como chegou àquela conclusão. Mas aqui está o ponto que trava muita gente. Como esse dom se manifesta de forma sutil, muitas pessoas ignoram, duvidam ou até reprimem o que sentem. Pensam que é coisa da cabeça, exagero, insegurança ou até julgamento errado. E com isso, acabam silenciando algo que Deus está tentando usar. Aos poucos, aquela sensibilidade vai sendo abafada e o que poderia ser uma ferramenta poderosa se torna apenas um ruído interno confuso. Só que o discernimento não vem para confundir, ele vem para proteger, direcionar e alinhar. Ele te livra de caminhos que parecem bons por fora, mas que carregam consequências invisíveis. Ele te ajuda a reconhecer intenções, a perceber ambientes espirituais e até a entender momentos em que Deus está falando de forma mais sutil. E quando você começa a respeitar essa percepção, em vez de ignorá-la, algo começa a se ajustar dentro de você. A Bíblia toca nisso de forma muito clara, mesmo que muitas vezes passe despercebido. Em Hebreus 5,14 está escrito que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Percebe o detalhe? O discernimento é desenvolvido com o uso. Ele não cresce na passividade, ele amadurece na prática, na atenção, na sensibilidade ao que Deus está mostrando. E isso muda completamente a perspectiva, porque significa que não basta ter o dom, é preciso exercitá-lo. E exercitar o discernimento exige coragem, porque você vai precisar confiar em algo que nem sempre terá confirmação imediata. Vai precisar tomar decisões baseadas em percepções que não são visíveis para todos. E isso pode gerar conflito, principalmente quando as pessoas ao seu redor não entendem o que você está sentindo. Talvez você já tenha passado por situações em que tentou alertar alguém, compartilhar uma percepção e não foi levado a sério. Ou pior, foi interpretado como exagerado, crítico ou até negativo. Isso dói e muitas vezes faz com que você recue. Mas o problema não está no dom, está na forma como ele ainda está sendo desenvolvido. Porque discernimento sem maturidade pode parecer julgamento e discernimento sem sabedoria pode ser comunicado da forma errada. Por isso, existe uma diferença essencial entre sentir e saber usar o que sente. Deus não te dá um dom para te sobrecarregar, mas para te capacitar. E isso inclui aprender quando falar, como falar e até quando permanecer em silêncio. Nem tudo que você percebe precisa ser exposto imediatamente. Algumas coisas são para intercessão, outras para decisão pessoal e outras sim para direcionamento de outras pessoas. Saber essa diferença é parte do crescimento. E aqui existe algo que pode te surpreender. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível você se torna. E isso não significa que tudo fica mais leve o tempo todo. Na verdade, em muitos momentos, você passa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Ambientes que antes eram neutros começam a parecer pesados. Conversas que antes eram comuns começam a gerar desconforto. Isso pode ser confundido com um problema, quando na verdade é evidência de sensibilidade espiritual. Mas essa sensibilidade precisa ser equilibrada, porque se você não aprende a lidar com ela, pode acabar se isolando, evitando pessoas, criando barreiras desnecessárias. E esse não é o propósito.
O discernimento não foi dado para te afastar do mundo, mas para te posicionar corretamente dentro dele, para que você seja luz, mesmo em ambientes escuros, para que você tenha direção, mesmo quando tudo parece confuso. Existe também um detalhe importante que quase ninguém percebe. O discernimento não é apenas sobre identificar o que é ruim, mas também reconhecer o que é de Deus. Muitas pessoas associam esse dom apenas a detectar problemas, enganos ou coisas negativas. Mas ele também te permite reconhecer oportunidades, conexões certas, momentos de agir, direções que vêm de Deus. É um equilíbrio entre proteção e direcionamento. E quanto mais você começa a entender isso, mais percebe que aquilo que você chamava de pressentimento ou intuição pode, na verdade, ser algo muito mais profundo. Pode ser Deus te mostrando, guiando, alertando, direcionando, mas isso só se torna claro quando você para de ignorar e começa a prestar atenção. Agora existe uma pergunta que talvez esteja ecoando dentro de você nesse momento. Quantas vezes você já sentiu algo e ignorou? E depois percebeu que deveria ter confiado? Essa lembrança não vem para te culpar, mas para te ensinar. Porque a partir do momento em que você reconhece esse padrão, você começa a se posicionar de forma diferente nas próximas vezes. E aos poucos, sem perceber, aquilo que era confuso começa a ganhar clareza. O que era dúvida começa a se tornar direção. E o que antes parecia apenas sensibilidade emocional, começa a revelar um dom espiritual em desenvolvimento. Só que o discernimento é apenas o começo, porque existem outros dons que se manifestam de formas completamente diferentes, alguns mais visíveis, outros ainda mais silenciosos. E um deles pode estar presente na sua vida de uma forma tão forte que você já até se acostumou, sem perceber o impacto que ele realmente tem. E quando você finalmente enxergar esse próximo dom com clareza, talvez entenda por que certas situações da sua vida aconteceram exatamente do jeito que aconteceram. Existe um outro dom que muitas pessoas carregam sem perceber, e diferente do discernimento, ele não começa no silêncio. Ele começa na dor. Uma dor que não é só sua, mas que você sente como se fosse. Uma carga emocional que parece maior do que a situação exige. Uma sensibilidade que te faz parar, ouvir, acolher, mesmo quando ninguém mais está disposto a fazer isso. E por muito tempo, você pode ter achado que isso era fraqueza, excesso de emoção ou até um problema. Mas, na verdade, pode ser um dos dons mais poderosos que Deus entrega a alguém. O dom da compaixão. Talvez você já tenha se perguntado por que certas histórias te afetam tanto. Por que você não consegue simplesmente ignorar o sofrimento de alguém como outras pessoas fazem com tanta facilidade? Talvez já tenha sentido vontade de ajudar mesmo sem ter recursos, de ouvir mesmo estando cansado, de se importar mesmo quando ninguém mais se importa. E isso, ao invés de te fortalecer, às vezes te desgasta porque você sente mais, carrega mais, se envolve mais. Mas existe algo que precisa ser entendido com profundidade. Deus não desperdiça sensibilidade. Ele transforma sensibilidade em instrumento. A compaixão espiritual não é apenas empatia humana. Ela vai além. É quando o seu coração se alinha com o coração de Deus em relação às pessoas. É quando você não apenas vê alguém sofrendo, mas sente um impulso interno de fazer algo, de ser resposta, de ser presença. E isso não é algo pequeno, não é algo secundário, é central no reino de Deus. Porque antes de qualquer milagre, antes de qualquer ensino, Jesus se movia por compaixão. Em Mateus 9,36 está escrito que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Percebe o padrão? Ele viu.
mas não parou na observação. Algo se moveu dentro dele, e esse movimento gerou ação. A compaixão verdadeira sempre gera movimento. Ela não te deixa confortável na indiferença. Mas aqui está o ponto que muitos não percebem. Sentir compaixão não significa saber lidar com ela. E quando esse dom não é entendido, ele pode se tornar um peso. Porque você começa a absorver dores que não são suas. Começa a se sobrecarregar emocionalmente. Tenta resolver tudo, ajudar todos, estar presente em todas as situações. E isso te esgota. E nesse esgotamento, você pode começar a se fechar, a se proteger, a se distanciar. Não porque deixou de se importar, mas porque não soube equilibrar o que sente. E é exatamente aí que o dom precisa ser ajustado, não apagado. Porque Deus não quer que você pare de sentir. Ele quer que você aprenda a canalizar o que sente. Existe uma diferença entre carregar pessoas e cuidar delas. Existe uma diferença entre se afundar na dor do outro e ser uma ponte para a cura. E essa diferença só é construída quando você entende que o dom não é sobre você resolver tudo, mas sobre você ser usado dentro do que Deus está fazendo. Talvez você já tenha vivido momentos em que alguém se abriu com você de forma inesperada, compartilhou algo profundo, algo que nunca tinha contado para ninguém. E você ficou ali, ouvindo, sem saber exatamente o que dizer, mas de alguma forma, aquela pessoa saiu diferente depois da conversa. Mais leve, mais tranquila, mais entendida. Isso não é coincidência, isso é o dom em ação, mesmo sem você perceber. E quanto mais você começa a prestar atenção nisso, mais percebe que existem padrões, pessoas que se sentem à vontade perto de você, ambientes onde sua presença muda o clima, situações em que você se torna ponto de apoio sem nem planejar. Só que se você não reconhece isso como dom, você trata como algo comum. E quando algo poderoso é tratado como comum, ele nunca é desenvolvido. Existe também um risco silencioso nesse dom, o de buscar validação através dele. Porque quando você ajuda, quando você acolhe, quando você está presente, muitas vezes recebe reconhecimento, gratidão, carinho. E isso é bom, mas se não for bem alinhado, pode se tornar uma armadilha. Você começa a se mover não mais por direção de Deus, mas pela necessidade de ser necessário. E isso distorce completamente o propósito. Por isso, a compaixão precisa caminhar junto com o discernimento, porque nem toda dor que você vê é um chamado para você agir. Nem toda situação exige a sua intervenção. E entender isso é libertador, porque te tira do peso de achar que precisa estar em todos os lugares, resolver todas as coisas, carregar todas as histórias. E aqui entra uma verdade que talvez confronte, mas também liberte. Você não foi chamado para salvar ninguém. Esse lugar já tem dono. O seu papel é ser instrumento, não fonte. E quando você tenta assumir um papel que não é seu, você se desgasta, se frustra e aos poucos começa a perder a leveza do chamado. Mas quando você se posiciona corretamente, algo muda. Você continua sentindo, continua se importando, continua sendo sensível, mas agora existe direção, existe limite, existe sabedoria. E isso faz com que o dom, em vez de te esgotar, te fortaleça. Porque você começa a ver resultado, começa a perceber impacto, começa a entender que aquilo que você carrega tem propósito real. Se isso faz sentido para você, escreva essa frase nos comentários. Eu aceito os dons que vêm de Deus. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé e confiança. E existe um detalhe profundo que muitas pessoas só percebem depois de muito tempo. Esse dom não é apenas para os outros, ele também revela coisas dentro de você. Porque ao se conectar com a dor alheia, você também entra em contato com partes suas que talvez estavam escondidas, feridas, não resolvidas. E isso pode ser desconfortável, mas também é um caminho de cura.
Deus usa o que você sente pelos outros para tratar você também. E enquanto esse processo acontece, você começa a amadurecer de forma diferente. Não é um crescimento baseado apenas em conhecimento, mas em experiência, em profundidade, em transformação real. Você começa a olhar as pessoas com mais graça, com mais paciência, com mais entendimento. Coisas que antes te irritavam passam a gerar compaixão. Julgamentos se transformam em intercessão. Distância se transforma em presença. Só que assim como os outros dons, esse também precisa ser ativado de forma consciente. Não basta sentir, é preciso se posicionar. Não basta se importar, é preciso permitir que Deus use isso de forma intencional. E isso exige entrega, exige disposição para sair do automático e começar a viver com propósito. E enquanto você começa a entender tudo isso, talvez uma pergunta surja dentro de você. Será que isso explica por que eu sempre fui assim? Por que certas coisas mexem comigo de um jeito que não mexem com os outros? Por que eu me envolvo, me importo, sinto, mesmo quando seria mais fácil simplesmente ignorar? Essas perguntas não são aleatórias. Elas são sinais de que algo está sendo revelado. Porque quando você começa a enxergar o que antes era invisível, tudo ao seu redor começa a fazer mais sentido. E ainda existe um outro dom, um que não começa na dor, nem no silêncio, mas na palavra. E talvez ele esteja mais presente na sua vida do que você imagina, influenciando conversas, decisões e até destinos, sem que você tenha percebido o peso espiritual que existe nisso. Existe um dom que, diferente dos outros, se manifesta de forma quase inevitável, porque ele sai de você antes mesmo que você perceba. Ele aparece nas suas conversas, nas suas opiniões, nos conselhos que você dá, nas palavras que você escolhe quando alguém está perdido. E o mais impressionante é que muitas vezes você não faz ideia do impacto que isso causa. Esse é o dom da palavra, mas não qualquer palavra. É a palavra que carrega direção, vida e transformação. Talvez você já tenha vivido momentos em que disse algo simples, sem preparação, sem intenção de causar grande impacto. E depois alguém voltou para você dizendo que aquilo mudou completamente a forma como ela estava enxergando uma situação. Algo que para você parecia comum, para o outro foi resposta. E isso se repete mais vezes do que você percebe, mas como não vem acompanhado de um sinal visível, você trata como coincidência. Só que não é coincidência quando palavras geram mudança. Não é acaso quando uma frase traz clareza no meio da confusão de alguém. Existe uma diferença muito grande entre falar e liberar algo espiritual através da fala. E quando esse dom está ativo, suas palavras deixam de ser apenas comunicação e passam a ser instrumento. A Bíblia revela isso de forma profunda em Provérbios 18, 21, quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Esse versículo não é apenas um alerta, é uma revelação de autoridade. Existe poder real no que você diz. Existe direção sendo liberada, existe construção ou destruição sendo ativada através da sua boca. E quando esse dom está presente, isso se intensifica ainda mais. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Ter esse dom não significa falar muito, significa falar com peso. Existem pessoas que falam o tempo todo e não transformam nada, e existem outras que falam pouco. Mas quando falam, algo muda. Ambientes se alinham, pensamentos se organizam, corações se acalmam. E isso não tem a ver com eloquência, com vocabulário ou com inteligência natural. Tem a ver com conexão espiritual. Talvez você já tenha percebido que, em algumas situações, as palavras simplesmente fluem. Você não precisa pensar demais, não precisa organizar mentalmente tudo antes de falar. Simplesmente sai. E quando sai, faz sentido, toca, direciona.
Mas em outras situações, quando você tenta forçar, nada acontece. Isso mostra algo importante. Esse dom não funciona na força, ele funciona no alinhamento. E é exatamente por isso que muitas pessoas não desenvolvem esse dom, porque tentam usá-lo fora do tempo, fora da direção, fora da sensibilidade espiritual. Querem falar quando não é para falar, querem aconselhar quando não foram chamados para isso, querem se posicionar sem ouvir antes. Isso não apenas reduz o impacto, mas pode gerar confusão. Porque palavra sem direção pode ferir, palavra fora de tempo pode afastar, palavra sem sensibilidade pode destruir algo que ainda estava sendo construído. E é por isso que esse dom precisa ser tratado com responsabilidade. Não é apenas sobre ter algo a dizer, é sobre entender quando, como e por que dizer. Existe também um outro detalhe que poucos percebem. Esse dom não se manifesta apenas em momentos espirituais. Ele aparece em conversas simples, em conselhos informais, em mensagens que você envia, em diálogos do dia a dia. E isso faz com que muitas pessoas não reconheçam o valor do que carregam, porque esperam que o dom só funcione dentro de um ambiente religioso, formal, estruturado. Mas Deus não limita os dons a um ambiente específico. Ele usa você onde você está, no trabalho, em casa, entre amigos, em situações inesperadas. E muitas vezes é nesses momentos que o impacto é ainda maior, porque as pessoas não estão esperando algo profundo e, de repente, recebem exatamente o que precisavam. Só que existe um confronto necessário aqui. Se existe poder na sua palavra, também existe responsabilidade. Porque não dá para carregar esse dom e continuar falando de qualquer forma. Não dá para liberar vida em um momento e no outro, liberar palavras que ferem, que desmotivam, que geram peso. Chega um ponto em que você precisa alinhar aquilo que fala com aquilo que Deus quer liberar através de você. Isso exige vigilância, exige consciência, exige um tipo de maturidade que vai além do automático, porque palavras são rápidas, impulsivas, muitas vezes saem antes mesmo de serem filtradas. E quando você entende o peso espiritual disso, começa a desacelerar, começa a ouvir mais, começa a perceber melhor antes de falar. Talvez você já tenha passado por momentos em que disse algo no impulso e depois percebeu que não deveria ter falado daquela forma. Ou momentos em que ficou em silêncio, mas sentiu que deveria ter se posicionado. Esses conflitos internos são sinais de que existe algo sendo ajustado. O dom está aí, mas ainda está sendo alinhado. E quando esse alinhamento começa a acontecer, algo muda profundamente. Você passa a falar menos, mas com mais precisão. Passa a escolher melhor as palavras, mas sem perder a naturalidade. Passa a entender que nem toda verdade precisa ser dita, mas toda palavra liberada precisa carregar propósito. E aos poucos, você começa a perceber algo que talvez nunca tenha percebido antes. Pessoas começam a te procurar. Não necessariamente porque você tem todas as respostas, mas porque existe algo na forma como você fala que gera segurança, clareza, direção. E isso não é sobre você, é sobre o que Deus decidiu confiar a você. Mas existe um ponto ainda mais profundo nesse dom. Ele não serve apenas para os outros, ele também molda você. Porque aquilo que você declara, aquilo que você afirma, aquilo que você repete, começa a construir a sua própria realidade interna. Se você libera palavras de fé, você se fortalece. Se libera palavras de dúvida, você se enfraquece. E isso cria um ciclo constante entre o que você fala e o que você vive. E talvez aqui esteja uma das maiores chaves que você ainda não percebeu. Antes de usar esse dom para transformar outros, você precisa permitir que ele transforme você. Porque quando a sua própria vida começa a ser alinhada pelas palavras que você libera, o impacto externo se torna consequência natural.
E enquanto você conecta tudo isso, discernimento, compaixão, palavra, começa a perceber que não são dons isolados. Eles se complementam, se fortalecem, se equilibram. Um te dá percepção, outro te dá sensibilidade, outro te dá expressão, e juntos formam algo muito maior do que você imaginava. Mas ainda existe algo que precisa ser respondido dentro de você. O que você vai fazer com isso agora que sabe? Porque ignorar já não é mais uma opção. Fingir que não percebeu já não funciona mais. Existe uma responsabilidade silenciosa surgindo. E ela não vem com peso de condenação, mas com um chamado. Um chamado para sair do automático. Para parar de viver apenas reagindo à vida e começar a viver com intenção. Para reconhecer que Deus não apenas está com você, Ele quer se manifestar através de você. E quando essa chave vira de verdade, não tem como voltar atrás, porque você começa a viver com uma consciência diferente, uma sensibilidade diferente, uma responsabilidade diferente. E isso muda tudo.